pensava, né? Qual era a tradição religiosa ali do que ele faz pensar. E depois tem a teologia de piedade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Então era um questionamento que os amigos de Jó faziam para ele. A teologia de Zofar: o justo não passa por tribulação. Então, fazendo o resumo dessas três linhas de pensamento, baseando em uma só, os irmãos de Jó pensavam que ele estava em pecado, né? Então, Jó vai usar ali do capítulo 3 até o capítulo 31, conversando com esses três amigos, baseando Jó. Eles falavam, Jó defendia. Eles falavam e Jó defendia. Então, nós vamos estudar hoje sobre a respeito a teologia de Elifaz. Os discursos de Elifaz, irmãos, como nós lemos na leitura bíblica clássica, está lá em Jó 4, depois ele volta em Jó 15 e depois ele volta em Jó 22. Nós lemos aí a leitura bíblica clássica. O objetivo, irmão, geral dessa lição de hoje é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional segundo a qual somente os pecadores sofriam. Então, fazendo um resumo, da qual nós vamos estudar, ele faz pensar o seguinte: que só os pecadores deveriam pagar pelos seus pecados. Jó, como era um homem justo, reto, diante de Deus, ele pensou assim: Jó deve estar em pecado para estar pagando por isso que está pagando. Então, o pensamento que ele faz é basicamente isso. E nós sabemos, irmãos, que nós temos a resposta hoje, nós que servimos a Deus, que só os pecadores sofrem? Não, né? Nós entendemos isso só. Só que na cabeça de Elifaz era isso: só os pecadores sofriam. Hoje nós sabemos que não. Hoje nós crentes servimos a Deus, Deus justo, nós sabemos que nós passamos por dificuldades, passamos por tribulações, e certamente se Elifaz aparecesse aqui hoje falando com um de nós, assim: não, você deve estar em pecado, né? Quando você está sofrendo, pagando alguma coisa, você deve estar em pecado. E nós vamos aprender também sobre julgamentos que nós não devemos fazer precipitadamente. Às vezes o irmão está passando por uma situação e às vezes nós julgamos esse irmão, esse irmão deve estar passando por algum pecado, né? E sendo que não, né? Na maioria das vezes, não. E nós vamos aprender sobre ele hoje. Agora eu pergunto, irmão, quem era Elifaz? O nome de Elifaz significa Deus é a sua força. Elifaz era filho de Esaú. Esaú era irmão de Jacó, né? Jacó lá nasceu irmão gêmeo de Esaú. Esaú era primogênito, filho de Isaac e Rebeca. Elifaz era descendente de Esaú. Ele era da cidade de Temã, né? Era Temamita. Era provavelmente ali, os irmãos podem perceber, se parar para perceber ali, ele era provavelmente um dos mais velhos dos três amigos de Jó, porque o discurso dele ali era o mais extenso, ele era sempre que falava primeiro, então provavelmente ele era ali dos amigos de Jó o mais velho. E na tradição daquele lugar, na tradição bíblica daquela época, e até hoje, por esta, os mais velhos é os que falam primeiro. Então, ele faz praticamente ali, era o segundo, era a pessoa mais velha ali daquele local. Vamos lá, irmãos. Eu gosto de ler aqui, ó. Tem professor que às vezes não gosta de ler, mas eu gosto de ler aqui, ó. Interagindo com o professor. Neste mundo, só quem comete pecado sofre? Nós que vivemos a Deus sabe que não, né, irmãos? Muitos têm uma percepção teológica parecida com a que ele faz, conforme veremos nesta lição. A justiça retributiva, nós vamos estudar isso. Embora seja uma lei que está presente nas Escrituras Sagradas, nem sempre dá conta de toda a realidade. Isso é um fato, né, irmãos? A justiça retributiva quer dizer: você fez uma coisa boa, você vai receber coisa boa. Você fez coisa má, você vai receber coisa má. É a lei da colheita: semeadura e colheita. Isso está registrado praticamente na Bíblia. Paulo vai falar isso em Gálatas, depois nós vamos ler. O livro de Jó, irmãos, mostrará exatamente isso. O sofrimento que o patriarca passava nada tinha a ver com a consequência de algum pecado cometido no passado.
é importante aprendermos essa lição a fim de não preferirmos julgamentos precipitados em relação ao sofrimento de uma irmã ou de um irmão em Cristo. Amém, irmãos? Então nós iremos aprender sobre isso hoje. Introdução. Eu vou ler, depois os irmãos ler os pontos. Nesta lição, estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor a concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu o ortodoxo que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó à acusação de Elifaz. Então, irmãos, o pensamento aqui de Elifaz, como eu já falei, a linha de pensamento de Elifaz era o quê? Apenas os pecadores pagavam pelos seus pecados, os justos não. O pensamento de Elifaz, o conceito que ele acreditava, a ortodoxia, quer dizer, o dogma, a regra de pensar ali, era só os pecadores sofriam. Então, no discurso de Elifaz, que ele começa a falar no capítulo 4, no capítulo 15 e no capítulo 22, ele começa a falar isso. Ele começa a discursar a respeito, de uma forma contundente, a respeito da vida de Jó. Alguém lê o primeiro tópico, irmãos? Os pecadores no contexto da justiça retributiva. Primeiro, a lei da semeadura e da colheita. Esses irmãos conhecem bastante, lembra? Vamos ler lá. Alguém lê para a gente? Depois de firmar o princípio oriental e de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio de ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Amém. Oi, irmãos, esse primeiro, segundo, terceiro ponto, a gente vai meditar bastante neles, a lei da semeadura e colheita. Os irmãos sabem muito bem o que é isso, né, irmãos? Você semeou coisa boa, você vai colher coisa boa. Você semeou coisa má, você vai colher coisa má. A lei da semeadura e da colheita, irmãos, o pensamento de Elifaz realmente era desse jeito. Você plantou coisa boa, você vai colher coisa boa. Você plantou coisa má, você vai colher coisa má. No pensamento de Elifaz, estava certo. O pensamento dele estava correto. Só que a aplicação desse conceito na vida de Jó estava errada. Quer dizer, hoje nós entendemos pela Bíblia Sagrada que esse conceito da lei da semeadura está certo, né? Está certo. Só que o conceito que Elifaz estava aplicando na vida de Jó, que estava errado. Quer dizer, nem tudo eu posso fazer uma aplicação na vida de alguém, porque quem vai conhecer os lados da pessoa é somente Deus. Então, assim, depois de firmar um princípio de oriental de cordialidade, quer dizer, depois que Elifaz começa a conversar com Jó de uma forma amiga, ele até no capítulo 2, ele tem aquela situação que ele chega, vê a situação de Jó, senta ali, rasga as suas vestes, né? Faz grande lamento ali pela situação de Jó. Só que depois, irmãos, logo depois que ele mostra esse lado amigo de Jó, logo depois ele vai colocar a sua teologia em ação. Quer dizer, de princípio era amigo, né, irmão? De princípio eu li amigo do peito, tudo, eu estou contigo. Só que depois, logo depois, ele vai mostrar a sua teologia. Ele vai defender, irmãos, isso, ele vai defender o pensamento dele a ferro e fogo. Ele vai defender o pensamento dele que ele faz ali, que não, só os pecadores sofrem e acabou. Os justos não, os justos não sofrem. Só os pecadores sofrem e acabou. O pensamento dele faz era que
apenas os pecadores sofriam. Aí fala, o conceito de Elifaz, irmãos, eu quero que, assim, o ponto central, que eu fiz uma observação aqui, o ponto central dessa lição é que o conceito de Elifaz não estava errado. Não estava errado. O pensamento dele era que, se eu fiz uma coisa má, a minha colheita vai ser coisas más. O pensamento dele, teoricamente, não estava errado, mas não se aplicava na vida de Jó. O que ele estava falando com Jó naquele momento era que você está em pecado. O que ele faz discursava ali no capítulo 4 é que Jó estava em pecado e Jó não estava em pecado. O conceito de Elifaz estava certo. A aplicação na vida de Jó que estava errada. Então nós vamos ler aqui, a lei da causa e efeito. Ele está firmemente convencido de que a lei da causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Essa lei da causa e efeito, irmãos, que é a lei da semeadura e da colheita, quer dizer, no pensamento de Elifaz, nós temos que, vou bater firme isso aqui. O pensamento de Elifaz era que existia uma lei natural das coisas, que Deus, nós vamos ler depois no terceiro ponto, de que Deus está muito distante do homem e que no meio entre Deus e o homem existe uma lei natural das coisas, da causa e efeito, quer dizer, as causas que você fazia, as obras boas, você colhia colheitas boas, as obras más, você colhia obras más. Então, ele faz pensar que essa lei de causa e efeito era um princípio teológico, ele defendia isso. Então, Jó, durante o capítulo 3 até o capítulo 31, desses discursos dos amigos dele, ele vai falar a respeito disso. Um defende uma coisa, um defende outra. Além de Jó perder tudo, praticamente tudo, né? Ou só a esposa, né? Perder praticamente tudo, ele vai ter que enfrentar essas zombações dos amigos dele. Então, assim, o princípio da lei da colheita ali e da semeadura, o que ele pensava? Ele faz, Jó está em pecado e você está colhendo porque você errou, porque você pecou. Então, basicamente, o pensamento de Elifaz, o conceito de Elifaz, não estava errado. Agora, a aplicação desse conceito é que estava errado. Ele pensava também, irmãos, dessa lei de causa e efeito, só para os irmãos entenderem. Alguém lê aí Provérbios 11, 18, e depois deixa aberto aí Gálatas 6, 7, 8, só para a gente entrar aqui no assunto, que é basicamente esse mesmo, o pensamento que ele faz. Provérbios 11, 18, se alguém puder ler. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Amém. O pensamento que ele faz era basicamente nisso. Ele não estava totalmente errado, porque as pessoas más iriam receber coisas más. Gálatas 6, 7, irmãos, é o que Paulo falou, um versículo muito conhecido da Bíblia. Gálatas 6, 7 e 8. Quem lê aí? Quem encontrou? Presbítero Paulo, aqui no finalzinho. Gálatas 6, 7. Quem encontrou, irmãos? Ninguém? 6 e 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O 8 fala, pode ler o 8 também. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito os colherá vida eterna. Amém. Irmãos, lei da semeadura. Os irmãos sabem muito bem o que é a lei da semeadura. Para Deus, irmãos, hoje nós entendemos que para Deus, pela graça de Deus, nós que aceitamos Jesus, nós entendemos isso. E nós entendemos também que nem só os pecadores sofrem, né, irmão? Os justos também sofrem, aqueles que vivem
e buscam a retidão com Deus, também sofrem enfermidades físicas, problemas de casamento, problemas financeiros e demais diversos problemas na sociedade. Então, assim, não só os pecadores sofrem. A teologia de Elifaz, no pensamento dele, da religião dele, que ele estava pensando ali, Jó estava pagando tudo aquilo que ele fez, porque Jó estava em pecado. Ponto 2. O homem colhe o que plantou. Essa primeira parte, eu vou ler e já vou negociar. Essa primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Olha para você ver o que ele faz, fala. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, pagam por isso. Quer ver, segue isso mesmo. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que existe consequência de nossas ações. Os irmãos estão entendendo que o conceito de Elifaz não estava errado. A aplicação desse conceito na vida de Jó que estava errada. O conceito dele estava certo. Mas o pensamento de Elifaz, meu dizendo, era o quê? Que existia uma lei moral do universo que você fez o bom, você vai receber bom. Você fez o mal, você vai pagar por isso, né? Então você vai ter consequência de nossas ações. A Bíblia nos mostra esse princípio, por exemplo. O salmista confirma que Deus é bom e justo, por isso recompensa os bons e pune os maus. Está lá em Salmo 1, verso 6. O Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro 3,12. Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade de seu pecado. Não havia outra opção. É o que eu falei, irmãos. É o que eu falei. Tem consequências de nossas ações. E depois eu vou falar assim, ó, o segundo ponto aí, ó. Quantos são os que fazem acusações precipitadas? Presta bastante atenção, irmãos. Quantos são os que fazem acusações precipitadas? Quando alguém passa por momentos delicados na vida, ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esquecem que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Amém, irmãos? O que ele faz, e o comentarista está falando aqui, é que nós devemos ter o maior cuidado, irmãos, porque essa teologia que ele faz, essa aplicação desse conceito dele, é uma aplicação perigosa, irmãos. Perigosíssima. É uma teologia perigosa no dia de hoje. Por quê? Você fazer julgamento, Tiago fala que nós não devemos julgar um ao outro, falar mal do irmão, nós não podemos fazer isso. E principalmente a questão de julgar. Julgar, irmãos, julgar quem é digno de julgar é só Deus, o juiz. E essa questão de julgar, a teologia dele faz, é uma teologia perigosa. Por que perigosa? É muito fácil entre nós, às vezes a pessoa nem comenta, mas dentro do nosso coração, vê o irmão passando por uma situação, e você querer julgar a pessoa. Você não precisa nem falar com ninguém. No próprio coração da gente, você deve estar passando alguma coisa. Essa irmã está isso, essa irmã está fraca espiritual, eu estou vendo esse irmão aí está meio assim, ele deve estar em pecado. Não, é um julgamento precipitado, irmãos. E a teologia dele faz é perigosa, porque o que o comentarista nos adverte aqui e chama a nossa atenção é que, ó, quantos são os que fazem acusações precipitadas? E o que me chama a atenção, irmãos, é que nós, os que servimos a Deus, devemos ter o maior cuidado com isso. Primeiramente, julgar. Tiago fala que há um só legislador e juiz, aquele que pode julgar e salvar.
Então, assim, ó, julgamento só compete a Deus, irmãos. E tem gente que tem audácia, né, irmão? Tem gente que tem audácia de fazer julgamento, irmãos, a respeito da salvação. É uma coisa perigosa, irmãos. É uma coisa perigosa. Ele faz pensar que Jó estava em pecado, porque no pensamento dele é igual, irmãos. É igual que, ó, você bater de frente com o testemunho de Jeová. Adventista sétimo dia, cristão do Brasil, esses pastores que abrem igreja aí falando que só cura vai resolver as coisas. Você bater de frente com essas pessoas, você tentar colocar o ensino na cabeça das pessoas, que na cabeça deles já está cauterizado, na cabeça deles é aquilo mesmo, é difícil. Lembra? Os irmãos podem perceber no discurso, irmão, ler o livro de Jó, que do capítulo 3 até o capítulo 31, mais ou menos, né, irmão? Está dividido aí entre esses 3 tópicos. É só acusação, irmãos. É só acusação dos amigos de Jó. Os irmãos podem perceber que no capítulo 2, os 3 amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar, chega lá na manhã, ele chega lá, não fala nada, que era a tradição deles lá, chega lá, rasga suas vestes, senta no pó, não fala nada com eles. Na realidade, 7 dias procurando acusações contra Jó. O porquê daquela situação. E o comentarista fala que, ó, depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, quer dizer, esses caras ali, né, boa, tranquilo, e depois, igual o Edmar disse, no texto fala, 7 dias procurando, mas meu Deus do céu, eles vão estar em pecado, né? Eles vão estar em pecado. Aí, nessas 3 lições, vamos estudar: há pecado oculto, né? Se há sofrimento, há pecado oculto. Então, irmãos, nós temos que meditar mesmo sobre. Por isso que é bom vir em ensino, irmãos. Por isso que é bom vir em ensino. Por quê? Julgamento, irmãos, ele não pode fazer julgamento precipitado a respeito de vida de irmão. Você vê o irmão cabisbaixo, você vê o irmão passando por algum momento, você viu que distanciou. Você nunca deve falar assim: esse irmão deve estar em pecado. Por quê? Ele pensava assim, que Jó estava em pecado. Depois que eles começaram ali, lamentaram ali com Jó, depois Jó sentaram a bucha de Jó, falando que esse homem deve estar em pecado, né? Então, irmãos que tenham audácia, não sei se aqui tem, acredito que não. Irmãos que tenham audácia, irmãos, a coragem de julgar a respeito de salvação. Salvação, irmãos, é uma coisa assim que só compete a Deus. Não adianta nós questionarmos. Além da salvação ser individual, nós estamos unidos na igreja aqui como um todo, a unidade de Cristo como um corpo. Mas a salvação, o julgamento sobre a salvação, isso é um perigo, irmãos. É um perigo. Você julgar uma pessoa precipitadamente, falando que a pessoa está em pecado ou não, só vai competir a Deus, né? Então, o homem colhe o que plantou. Na vida, no pensamento, ele faz isso. Ponto 3. Eu queria colocar aqui, você falou diante dessa situação de julgamento, aí analisando aqui, muitas das vezes, nós não temos sabedoria, né? Exato. É mais porque a palavra do Senhor fala que nós, o homem, nós vemos o ser humano por fora. Exato. A estatura, né? Vemos ali por fora, mas o coração que conhece Deus. Exato, exatamente. Se estamos passando uma certa dificuldade, né, um momento delicado da nossa vida, quem sabe Deus, porque a palavra do Senhor fala, feliz é aquele que o Senhor permitiu, porque o Pai permitiu porque e se Deus permitiu algo que acontecer na nossa vida, é porque Ele nos ama. É verdade. Eu já passei momentos assim, por exemplo, já passei momentos muito delicados na minha vida. E eu sofri muito, porque dentro da igreja mesmo, a gente viu pessoas assim, julgamentos. Exato. Muitas das vezes quando acontece isso, é a mulher que não deve. A mulher é isso. Então a gente carrega uma peça, uma carga terrível. É verdade. E aí a gente
eu mesmo, graças a Deus, sempre orei. Sempre gostei de orar. E eu recebi julgamentos até assim, é para o nosso crescimento. Eu recebi julgamentos assim, agora está indo orar. Eu falei, meu Deus, desde quando eu conheci Jesus Cristo, que eu amo orar, eu criei meus filhos que deitavam no banco, na madrugada, aqui, orando, amo orar. E aí, eu recebi julgamento, agora eu tenho que orar, agora vai ter Que coisa, né? E aí eu me senti assim, sabe, um trapo, uma barata. E eu falei assim, Deus, eu sou a pior, aconteceu tudo isso. E eu pedi tudo para salvar o casamento. Mas o homem julgou que estava errado. Mas Deus é sabedor de todas as coisas. E Deus, Ele conhece o coração, Ele conhece todas as coisas. E aí, o Senhor falou para mim, não, fui eu que permiti. Ele sabe o que é bom para você e o que é ruim. Ele sabe o que vai acontecer ali na frente. Né? Como diz o ditado antes, né? Que o povo agora fala antes que o mal cresce com a cabeça. Então, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Se vai acontecer uma situação pior na frente, Ele já entra com. Então, assim, analisando a situação toda, quem é que julgou isso? Né? No mundo das pessoas que dizem, nossa, será que é isso? Será que é isso? Deixa, é Deus trabalhando, é Deus que conhece o coração íntimo. E o comentarista fala aqui, ó, ao julgar apressadamente, muitos cometem injustiça, né? Porque na verdade é uma injustiça, né, irmão Reinaldo? É uma injustiça da parte nossa. E se a gente, nós não atentar por isso, irmãos, não atentar por isso, e fala, esquece que Deus, é quem pode ver todo lado da questão, né? Então, eu sou terminando aqui, e eu fiz mais perfeito do meu lado, e a pessoa ligava para mim e falava assim, você tem que ir atrás do psicólogo, você tem que ir buscar um psiquiatra, você fica aí na minha vida, eu ia beber, assim, eu fiquei 3 anos, de segunda a segunda, e aí a pessoa falava assim, você tem louco, você tem que procurar um psiquiatra, você tem que ir atrás de pastor, graças a Deus, Deus me carregou no colo, sabe? E se não fosse Deus, não tinha nem cabelo, nem mais e Deus me carregou no colo de vitória. Que situação, né? Que situação, porque na realidade, assim, ó, uma moça contando testemunho dela ali, dá a entender mais ou menos o que Jó está passando, né, irmão? Tipo assim, dá a entender porque ele pensava, na cabeça dele, ele pensava que Jó estava em pecado, né? Então, assim, o que eu medito, irmão Lúcio, no ponto da senhora, o que eu medito, eu estava conversando com o presbítero Paulo, a gente está falando sobre nova criatura, né, Paulo? Sobre nova criatura. O que eu medito é o seguinte, irmãos. O apóstolo Paulo falou que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Dentro da igreja, por ser o povo de Cristo, ter vários pensamentos, mas o pensamento tem que ser em Cristo Jesus. Nós temos vamos lá. Em sua defesa, olha você ver, em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia que ele faz. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito, aquilo que eu falei. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Ele não estava todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Já falei aqui, o pensamento que ele faz na cabeça dele era isso, e era isso mesmo, não existia outra coisa. Tratava-se de parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. É aquilo que eu falei, né, irmãos? Não se aplicava no caso de Jó. O conceito dele estava certo, mas a aplicação desse conceito é que estava errada. O patriarca não aceitava a tese de Elifaz, e por isso sentia-se alienado, quer dizer, distante de Deus, de si mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó a queixar-se com Deus, ao ponto, observando,
pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos pressupostos teológicos, naquilo que Jó também é com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. Aí a observação, no momento da dor, a melhor coisa a se fazer é dirigir-se pessoalmente a Deus. Amém, irmãos? Então a queixa de Jó, irmãos, ele não aceitou o conceito de Elifaz, não aceitou a tese de Elifaz, ele não aceitou. Por quê? No capítulo 1 fala que Jó era o quê, irmãos? Os irmãos lembram? Fiel, justo, temente a Deus. Mas Jó não aceitava, assim, até então, aquela observação que fez aqui, a Bíblia fala que quando os irmãos lá, quando os filhos dele, iam para as festas ali, tudo, Jó fazia também sacrifício, pensando que ele tinha cometido. Jó era um homem reto, Jó não estava em pecado, né? Então, assim, lá no capítulo 11 a 21, Jó começa a abrir um diálogo com Deus. Ele quer ter uma conversa com Deus, mas não baseada no que a tradição falava. Não, ele queria abrir um diálogo com Deus, mas no que Deus falava, no que Deus pensava, e não na teologia de Elifaz. Amém, irmãos? Esse primeiro ponto eu abordei bastante aqui a respeito do que Elifaz pensava. É aquilo que o irmão Lúcio falou, são das acusações, são dos julgamentos precipitados. Muitos de nós fazemos essas acusações, mas o que para nós entendermos esse ponto 1, irmãos, é que nós não devemos fazer essas acusações precipitadas. Que sim, existe a lei da semeadura, da colheita, né? Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Paulo falou isso. Que existe também essa lei. Então, o pensamento que ele faz não estava totalmente errado, mas a aplicação dele estava errada. Na igreja, nós temos que entender, por isso que você pode perceber, eu não sei a porcentagem, mas a irmã Gilmar aqui já cuidou de igreja, eu também tive a oportunidade. As pessoas que dão mais trabalho na igreja, o pastor pode falar isso depois, mas eu não sei a porcentagem ao certo, mas eu fazer uma média assim. As pessoas que dão mais trabalho na igreja, irmãos, são aquelas pessoas que não frequentam culto de ensino, escola bíblica dominical, vêm nos cultos raramente. Então, essas pessoas, espiritualmente falando, são as que dão mais problema no pastor. São as que dão mais problema no pastor, irmãos. São as pessoas que não tentam colocar a palavra de Deus em prática. Você pode perceber, essas pessoas que fazem acusações no meio da igreja, são as pessoas que ora dá trabalhos para pastor. Então, irmãos, a teologia que ele faz não estava totalmente errada. Ele estava certo em alguns pontos, mas a aplicação dele na vida de Jó estava errada, porque Jó não estava em pecado. Amém, irmãos? As síntese do tópico 9. Ele faz a lei atributiva da semeadura e da colheita, mas Jó contesta essa em relação a si mesmo. Jó não estava em pecado, então não deveria colher isso. Algum irmão quer fazer alguma colocação, irmãos? Faça aí, nos ajude, alguma pergunta? O evangelista Gilmar está pronto para responder? Não? Segundo ponto, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Alguém leu o ponto 1, irmãos? A ortodoxia engessada? Em seu segundo discurso, Jó capítulo 15, versículo 1 ao 35, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminuís os roubos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada.
Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, ele faz ataque a Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Irmãos, nessa parte do capítulo 15, que é o segundo discurso que ele faz, já começa assim, de uma forma muito agressiva mesmo, para defender a tese dele. Então ele começa a agredir Jó com palavras, né, irmão? Ele começa a ser muito agressivo com Jó. Entre aspas, o amigo, né? Entre aspas, o amigo de Jó. Ele aumenta a sua agressividade para com Jó. Por quê? As palavras de Jó eram uma ameaça ao conceito que ele faz acreditar. Ele começa a bater de firme. Por isso que ele trata Jó de uma forma contundente, como diz o comentarista. Nessa nova versão, irmãos, que vai falar aqui, no versículo 4, mas você quer acabar com o sentimento religioso, se depender de você, ninguém oraria a Deus. É o que ele faz, falar com Jó. E ele vai falar no versículo 7, isso é coisa de um amigo falar, irmão? Vá para você ver, Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Isso é coisa, né? É definir a tese dele. Que ele faz. Você está pensando que foi o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Que situação, né? Com um amigo falar aí, né? Porque defendia a tese dele. Você está sofrendo porque você está em pecado. Versículo 8. Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você sabe? Quer dizer, ele faz o que ficou pensado aqui com Jó. No capítulo 4, ele começa a conversar com Jó. No capítulo 15, ele já arrocha já. Porque ele passou todo dia, irmão? 7 dias. Procurando acusações, procurando. E é o seguinte, pelo relacionamento dos 3 amigos de Jó com Jó era o mais inteligente dele, né? Aí o que acontece? Jó passa uma tribulação daquela, aí ele começa a bater, por quê? Imagina aí, nós, seres humanos, nós estamos em um mesmo patamar. De repente um cai, aí o que acontece? A primeira coisa, agora não falou, alguém vem e acusa, por quê? Porque não quer ver você numa posição de destaque. Jó era destaque. Todo mundo vinha procurar Jó na época. Então Jó cai numa situação dessa, aí começa a acusar. Você é melhor, você é melhor da época. Prosperidade de conselho. Agora o homem que dava conselho estava querendo conselhos, mas não era de Elifaz nem dos seus amigos, mas sim do próprio Deus. Mas aí eles veio e, como se diz, eles vieram influenciados pelo diabo para que Jó pecasse e perdesse a bênção. E é a aposta que ele fez com Deus. Ô irmãos, e assim, na realidade, bateu tão de forma contundente dele, tão menosprezou Jó, porque demanda também da terra da sabedoria, a cidade da sabedoria e tudo. Só que ele começa, para você ver, será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você sabe? Quer dizer, é uma coisa muito de se meditar, né, Prefeito Ricardo? Igual o Prefeito Ricardo, eu converso aqui e tal, eu começo a debater com ele, mas eu sou presbítero também, ué. Será que só você conhece as Escrituras? Né? Aqueles profetas, quando todos o Espírito de Deus, o Espírito que saiu de Deus, falou que ia ser Espírito de mentira na boca dos profetas, e aí passou por ele, mas não deixou ele mentir. Aí os profetas falaram, mas porventura o Espírito passou sobre todos nós e ele veio a você? Mas realmente tinha para esse livro. E ele fala aqui, Marcos, parece que era 3 contra 1, né? Tipo assim, porque assim, no versículo 9, para você ver, será que você
sabe o que nós não sabemos? Ou compreende as coisas melhor do que nós? Quer dizer, eram os três amigos, depois de Jó naquela situação, degradante. Ué, então vamos abordar depois que Jó são eles, a palavra que Jó são eles, são conselheiros, esqueci o nome, mas nós vamos chegar lá. Tipo assim, ó, ele vai no ponto 3, nós vamos abordar assim, gente, eu estou precisando de conselho, palavras, de conselheiros amigos, e vocês veem, será que você sabe o que nós não sabemos, ou compreende coisas melhor do que nós? Então, irmãos, Jó, além de ter perdido tudo, sofrido aquilo tudo, ainda ele vai debater com os próprios amigos deles ali, né, Jó? Ou seja, Jó ele já estava se sentindo já o último dos homens, já não sentindo nada, porque tem a parte que ele fala, né? Sentindo como um verme. E aí vem os amigos, ao invés de, né, melhorar essa situação, não. Eles tentam derrubar mais ainda. Por que, Valentina? Por quê? Exatamente porque os amigos de Jó estavam defendendo uma tese: eu estou certo, o resto do mundo, e se dane. E isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Porque, muitas vezes, a gente quer defender uma tese nossa e que o irmão se lasca lá. Está errado, irmãos. A gente tem que entender ambos os lados. Amém, irmãos? Amém. Quem quer tomar café? Então, depois nós voltamos. Isso aqui eu não quero. Como forma de validar seu princípio teológico. Sabes tu que nós falamos? Que entendes que não há em nós? Também há entre nós esclarecidos e idosos, muito mais idosos do que o Pai. Segundo ele faz, ainda que fosse um homem sábio, Jó não era mais sábio, nem mais do que o dogma que ele estava negando. Com aquilo que nós falamos aqui, irmãos, você pensa que você é mais sábio que nós, né? Essa ligação. E ele fala, no meio nosso aqui tem mais pessoas mais velhas, né? Esclarecidos era do cabelo de branco, né? Está pensando que é o primeiro homem que contra isso, porque o que Jó estava falando ali, a defesa de Jó, que Jó não estava em pecado, e ele fala assim, mas submeteu-se a uma ameaça, né, irmão? Uma ameaça, aquela tradição que eles acreditavam, né? Segundo ele faz, ainda que fosse sábio, Jó não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma, quer dizer, a ortodoxia que ele estava negando, quer dizer, Jó sabia que ele não estava em pecado, né? Até então ele queixou ali, mas de acordo com as tradições religiosas. Só que ele tinha esse pensamento, uma ameaça à tradição religiosa. Até então, foi o versículo que nós lemos aqui, no versículo 7, fala: você está pensando que é o primeiro homem que nasceu? Né? Está pensando que você é mais sábio? Você pensa que você sabe mais coisa que nós? Né? Um defensor celeste, irmãos. Um defensor celeste. Olha que, assim, esse ponto é um dos mais importantes da lição, que o patriarca que se expressa, presta bastante atenção, irmãos, o patriarca se expressa em uma linguagem poética, mas a sua mensagem é profética. A linguagem poética, mensagem profética. Um defensor celeste. Vamos, alguém lê para a gente? Em sua defesa, Jó ao argumento de ele faz. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó teve que ser definida na forma poética, conforme para fazer o coração escuta, recitando assim. Isso indica um literativo regime que esclarece
sentido do texto. Quando este é poético, consequentemente, transformar Jó em um sacrilégio. Sacrilégio. Só tem, irmão. Eu vou dividir esses dois pontos aqui. Quer dizer, irmãos, em sua defesa aí, irmão meu, nós contrapõe esse argumento que ele faz, né? Aí o comentarista fala e nós aprendemos também, que aqui não podemos esquecer que a resposta de Jó deve ser ouvida de forma poética. A irmã Marinal vai ler professor, a irmã Lúcia, os irmãos, vai entender esse parênteses que eu vou abrir aqui, ó. Ouvir de forma poética, né? Existem algumas regras que são utilizadas na prosa, algumas regras gramaticais, textos mais sérios ou formais, que são chamados de licença poética, né? São chamados de licença poética, onde dentro da poesia, irmãos, dentro da poesia, que, entre aspas, assim, pode ser tudo, pode até escrever errado de uma forma oculta. Mas o que Jó estava fazendo ali, Jó estava mostrando as emoções dele, o sentimento dele, por isso que ele se expressa, por isso que o comentarista fala, é bom nós lermos e entendermos que Jó estava falando aqui de uma forma poética, mostrando ali o sentimento dele, mostrando as emoções. E a defesa de Jó ali, ele não estava blasfemando contra Deus, ele estava mostrando o seu sentimento e emoções. Se não lermos assim, irmãos, dá realmente a entender que Jó estava em pecado. Se não fosse essa forma de poesia, essa licença poética que abre esse parênteses, que dá esse direito de entendermos assim, dá a entender realmente que Jó estava em pecado. Então, o escritor aqui, o comentarista, fala, é bom nós ouvirmos e atentarmos para isso dessa forma poética, como fazemos em salmos e orações. Amém, irmãos? Um ponto mais importante que eu encontrei aqui na minha visão é esse ponto aqui, ó. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava para os céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador pronuncia o justo advogado, Jesus Cristo. Bem, irmãos, esse ponto eu achei muito importante, irmãos, porque a mensagem aqui de Jó, olha o que Jó diz no versículo 16, no capítulo 16. Então, em resposta, Jó diz: já ouvi tudo isso antes. Em vez de me consolarem, olha para você ver, irmãos, em vez de me consolarem, vocês me atormentam. Será que essas palavras roucas não têm fim? Por que vocês não param de me provocar? Estou defendendo o livro, porque no capítulo 15 ele faz bateu pesado em cima dele, né? Então no capítulo 16, Jó responde ele: já ouvi tudo isso antes, em vez de vocês me consolarem, né, irmão? Jó fala: em vez de vocês me consolarem, vocês me atormentam. Será que essas palavras roucas não têm fim? Por que vocês não param de me provocar? Versículo 4 do capítulo 16, ó. Se vocês estivessem em meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Eu balançaria a cabeça com um jeito de sábio e esmagaria com um montão de palavras. Ou poderia dizer as palavras de ânimo e consolo para diminuir seus sofrimentos. Então Jó defendia isso, irmãos, defendia isso. E no ponto 2, que Jó abriu uma porta de diálogo com Deus, ele estava procurando, irmão Marinal, ele estava procurando ali um defensor para ele. Ele não queria essas teses que ele faz. Eu não queria essa tese que ele faz, porque Jó não estava em pecado, irmão. Então o que ele faz, por exemplo? Ele abre essa porta de diálogo com Deus
pedindo, querendo um intercessor. Por isso que eu falo, a mensagem de Jó, a linguagem ali é poética, mas a mensagem dele é profética. Está lá em 1 João 2:1. Quem é que lê? Vamos, alguém lê para a gente? 1 João 2:1. Olha você ver, ó. Seu anseio como mediador pronuncia o justo advogado, Jesus Cristo. 1 João, está lá perto do Apocalipse. Não é 1 João 1 João 2:1. Leia, por favor. Meus filhinhos, estas coisas eu escrevo que nós não pequemos. E se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? O que João estava falando aqui, o que Jó estava querendo aqui, era totalmente uma pessoa que defendia ele, porque os amigos que ele não deu certo não. Ou seja, não precisaria de inimigo, né? Deu ruim para Jó, na realidade, né? Porque ele fala aí, ó, em vez de vocês me consolar, você está me atormentando, né, irmãos? Então, voltando àquela meditação nossa a respeito da figura da igreja, irmãos. Nós aqui da igreja, que servimos a Deus, nós temos que ter o maior cuidado com isso, né? E o comentarista fala, o seu anseio, o anseio de Jó, era por um mediador que pronuncia o justo advogado. Aí João escreve, né? Meus filhinhos, não pequeis, né? Essas coisas eu escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu falo que nesse momento aí é como se ele tivesse um clamor, como diz a frase do texto, que prenuncia para nós a ideia, um chamamento, um clamor por esse Deus que está presente, que está, ele pode falar diretamente, que não depende mais do mediador aqui na terra, né? Os amigos vieram, fizeram ali todas as acusações, mas não deu aquele consolo que ele precisava, e esse consolo está em Deus, e ele teve essa necessidade, como nós temos essa necessidade, que você falando, a necessidade de ter um Deus, mas eu tenho uma necessidade de Deus, e que sabe exatamente o que está acontecendo. O que Jó, isso mesmo é profético desse o que Jó, assim, irmãos, quando a gente passa por uma situação complicada, delicada, que a gente fica, né, triste e tudo, a gente, ser humano, a gente quer o quê, irmãos? Quer uma palavra de consolo, né? Quer uma palavra de consolo, de conforto, de se mostrar, da amizade, do amigo ali, né? E às vezes assim, o amigo pode até falar coisas que você precisa ouvir, esse é o verdadeiro amigo. Só que, não, ele faz, e os outros dois, Bildad e Zofar, eles defenderam a tese dele. Quer dizer, você está sofrendo, né, Jó? Mas você está sofrendo porque você está em pecado, né? Inclusive, esse consolo, ele é necessário para aquele que está em pecado realmente também. Exato. Porque se ele não tem aconchego da igreja no momento desse, é aí que vai. Exato. E cadê o nosso interesse e o clamor levantado, né? Então, é nessas horas que você tem necessidade também de mostrar para o outro da necessidade, da importância dele para Deus. E isso vai poder, talvez, né? E o que me chama a atenção, irmãos, olha para você ver, ó, na Bíblia aí, mas nessa linguagem, olha para você ver, ó. Olha para você ver o que Jó estava buscando de Deus, você não está buscando um defensor. Jó 16, 20, que capítulo 16, Jó defendendo ali, Jó 16, 20 e 21, fala assim, ó, os meus amigos zombam de mim, e eu me volto para Deus com lágrimas nos olhos. E o versículo 21 fala assim, ó, assim como alguém que defende o seu amigo,
eu preciso de quem me defenda o meu direito diante de Deus. Nessa linguagem aí, quem tá com Jó aberto aí? Jó capítulo 16. Vai falar assim, ó, nessa linguagem da Bíblia. Jó 16, versículo 20, vai falar assim, ó: os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo, porque decorridos poucos anos eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Jó queria, irmãos, ele queria, né, irmão? Ele queria um defensor, ele ansiava por um defensor que defendesse ele diante de Deus. Porque para ele faz, irmãos, já vou concluir o segundo ponto ali, terceiro. Para ele faz ali, Deus estava tão distante, irmão, vamos abordar, estava tão distante, as coisas aconteciam entre Deus e o homem. No meio disso tinha a lei da causa e efeito, né? Então para ele faz ali, não adiantava fazer aquilo que Jó pretendia fazer. O que ele faz queria que Jó se arrependesse dos pecados, só que Jó não estava em pecado. Então, irmãos, nós temos um advogado. Hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo tem um advogado fiel, Jesus Cristo, o justo. Então nós temos ele hoje, a qualquer momento, irmãos, a qualquer momento à nossa disposição. Amém? Jesus Cristo, advogado. Quando é igual quando você vai visitar uma pessoa enferma, você vai visitar uma enferma e chora. Nossa, mas se terminar aqui, tem que ser você vai morrer mesmo. Então você tem que ir para levar a palavra de ânimo, para visitar aquela pessoa. Verdade. Não, esse Deus é Deus que muda, para Deus tem algo possível. Aí você vai dizer que a pessoa vai visitar, não é isso que fala de nós, não tem como mais, a ideologia, igual o João falou, que a ideologia dos amigos dele estava baseada na terra, na carne, mas ele estava cuidado, né? Ele estava buscando a Deus, exato. E ele sabia, né? Tudo que ele estava buscando. E ele anseia por isso, né? Por exemplo, como nós vemos aí, assim como alguém defende o amigo, eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. Quer dizer, os meus amigos, né, Paulo? Os meus amigos ali estão me acusando e tudo, então eu preciso de alguém que me defenda. E nós temos esse amigo, irmãos. Nós temos esse advogado fiel, Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Temos esse livro de Jó aqui que nos ensina muito. Sobre isso, né? Terceiro ponto, os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com primeiros humanos. Esse terceiro discurso, ele faz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Aquilo que eu falei, né? Para ele faz, Deus está 1000 anos-luz, né? Da criatura ali. Seguida, significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Quer dizer, Deus é um ser ilimitado, mas não ia se assemelhar ali com os limites do homem, né? Para ele falar somente o sofrimento de Jó era um atestado de que Deus que ele havia pecado e por isso Deus havia abandonado. Que situação, né, irmãos? Ele era grande e não poderia se envolver em primeiras humanas, principalmente do pecador Jó. A teologia que ele faz, observemos, a teologia, os pensamentos que ele faz, destaca um Deus transcendente, quer dizer, um Deus grande, um Deus alto, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente com as coisas que criou. Será que tem gente que pensa desse jeito hoje? Que tem um Deus grande e que não se importa com isso. Com certeza, então, quando você fala que Deus falou com você, não fala nada, Deus, feijão, não.
Quem és tu, né? Quem és tu? O que acontece aqui na terra, indiferente daquilo que criou. Não adiantava Jó chorar e reclamar. Ele precisava se arrepender. Deus caminha com os homens. Olha para você ver, ó. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele faz que é dar a entender. Meu amor falou, né, irmãos? Jó, em todo o seu livro, apesar de que ele teve algumas reclamações com o próprio Deus, mas ele nunca deixou de entender que Deus era soberano na vida dele. Até que ele fala no capítulo 19, se não me engano, no Redentor vive, né? Esqueci um versículo. Alguém sabe esse versículo? Sim. Eu sei que o meu Redentor vive. No capítulo 19, 18, coisas. Então, ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer que entenda. Abre aspas. Mas se ele está contra alguém, quem então nos desviará? O que a sua alma quiser, isto fará. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Ele estava ciente disso. A ideia do texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de caminhar com o seu Deus, mas do caminhar com Deus, com ele. Isso é importante, né, irmãos? Isso é de extrema importância. Você vê, ó. Jó passa a ficar cada vez mais seguro e confiante e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele, né? Muitas das vezes a gente pensa que Deus está tão longe, irmãos, na verdade Ele está tão perto, né? É exatamente isso. Não devemos temer, mas em ficar diante de Deus. Por isso, o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Amém, irmãos? Conclusão. Estudamos o pensamento teológico que ele faz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó contrapôs e defendeu a sua integridade diante de Deus. Amém? Então, irmãos, tem alguma dúvida a respeito dessa lição? Os irmãos entenderam, irmãos, o pensamento que ele faz? A teologia que ele faz? Era só que os pecadores sofriam, né? Os justos não pereciam e Jó bateu de frente com ele. Na próxima lição, irmãos, vai ser a teologia de piedade. Se há sofrimento, há pecado oculto, irmãos? Domingo que vem, você verá. Se há sofrimento, há pecado oculto? Muita gente pensa assim, sabe, irmãos? É os pensamentos de humildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? A teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação? Então esses três amigos de Jó pegou pesado com ele, né, irmão? Pegou pesado com ele. Mas o bom é entendermos, irmãos. O bom é entendermos que hoje, igual a irmã Elisene falou ali, hoje nós temos um advogado fiel. Hoje nós temos um consolador. Está tudo ao nosso favor. Nós temos consolador, nós temos advogado, nós temos um Deus na qual nós podemos descansar na sombra do Onipotente. Então, irmãos, é de se meditar essa lição de hoje. Julgamento, irmãos, só compete a quem? Julgamento só compete a Deus, né? Não podemos julgar os irmãos, mesmo que isso a gente não fala nada e tudo, mas ao ver o irmão padecendo,
primeiro com o irmão, pode saber o que é, irmão. Chega perto desse irmão, ore com ele, né? E não julga não, porque se julgar, aí nós não estamos fazendo o nosso papel. Ou seja, irmão, no caso de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nos mostra tudo isso que ele passou, sendo o justo, o perfeito, né? O próprio Deus, a gente vê tudo que ele passou, né? Tanto sofrimento, né? Verdade. Então, assim, o jovem passava por aquilo ali, né? A gente não entendia nada, né? Que era o tempo da lei, mas ele veio Jesus Cristo, né? Que era o justo e que passou por todo aquele sofrimento, por toda a humilhação. Então, hoje, esse é o exemplo, né, pra gente nunca desistir e ser fiel como Jó foi, né? Fiel a Deus. Imagina o apóstolo João escrevendo essa carta, né, irmão? Imagina o apóstolo João escrevendo essa carta, o João já estava velho já, né? Ele fala, meus filhos, eu vos escrevo, não pequeis, né? Mas porém se pecar. Não acredito que não. Bora nem pensar nela, a verdade já está adiada. Eu nem sei cadê esse tipo de leitura. Você acredita? Vou cantar só um trechinho aqui, irmãos. Alguém pode a oferta aqui dos adultos, em nome de Jesus? Quando o Jordão passar nos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os reunidos. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Todo salvo vos verá, assim, ambos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, e a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó que gloriosa vista será.
estamos chegando ao final desse trabalho maravilhoso que Deus nos concedeu nesta manhã. Vamos ouvir a sala pelo número, eu vou dizendo sala número 1, número 2. Então vamos iniciar pela sala de número 1. Sala de número 2, coloca na mesa. Título da lição: A igreja é o lugar onde Deus fala. onde se fala o quê? Então fala de novo. Título da lição: A igreja é o lugar onde se fala a verdade. memorizando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Show, vai embora. Quem gosta de mentira tá por fora. Show, tô fora. Mentira não é de Deus. Show, vai embora. Quem gosta de mentira tá por fora. Show, tô fora. Mentira não é de Deus. Sala de número 3. Texto bíblico. Como conviver com diferente. Destaque. No mundo que depende de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 18. Sala de número 4. Sala de número 5, coloco irmão Dudu fazendo questão do valor. Vamos lá, irmãos. Título da lição: A teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Texto do dia: Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos, segundo eu tenho visto. Os que lavram iniquidade e sendeiam o mal seguem isso mesmo. Jó, verso 7 e 8. Deus abençoe. Quero agradecer de coração a cada irmão que compartilhou esse trabalho aqui esta manhã, irmão de outros ministérios da igreja que tem honrado aqui e está conosco aqui. Quero agradecer também que não tem um amor de eu expressar nem a menos e nem a mais, aqueles irmãos ali da casa de apoio da irmã Eliane, que está aqui compartilhando conosco também. Que Deus abençoe a vida deles, que continua vindo para esse trabalho, para que Deus possa estar restaurando as suas vidas. Venha fazer companhia conosco aqui.
e nós ficamos muito gratos por isso e sei que Deus está de mão estendida para abençoar a vida de cada um que está aqui desta manhã. E eu retorno esse trabalho para o irmão Dudu, aleluia, para que ele possa deixar o espaço para os avisos e dar o término desse trabalho dessa manhã. Deus abençoe, irmão. Oi, irmãos, já são 11h15, 10h15. Meus irmãos, esse final de ano, no final de novembro agora, o pastor Oséias, juntamente com a igreja, juntamente com o jovem, vai ter um grande seminário, né, pastor Oséias? É dia? 26 a dia 29, e nós que participamos da EBD, somos alunos da EBD, principalmente os jovens, né, pegar firme daqui para lá. E o pastor Oséias deve precisar de ajuda, né? Já falei com ele, pode contar comigo, ali no fundo mesmo. Precisa de umas coisas ser colocadas nos lugares, né? Ali. E era para ter comentado com os irmãos, mas daqui para lá eu vou comentar na EBD. Os irmãos sabem muito bem que a nossa igreja ali no fundo precisa de algumas reformas. O pastor Écio, juntamente com o povo de obreiro, tem vários projetos por ali, mas vai pôr em prática ainda, né? Vários projetos que vêm ali para o fundo, fazer a sala, fazer tudo ali. Enquanto isso não vai se ajeitando, precisa de algumas mudanças lá, por exemplo, a salinha das crianças, de tia Marlene ali, precisa de algumas reformas, a salinha da irmã Edni, né? Precisa de algumas reformas. Mas daqui para dezembro, para nós iniciarmos 2021, isso se Jesus não voltar, né? Para nós iniciarmos 2021, para fazer dar uma pintura, fazer as coisas bem bonitinhas ali, tirar aquelas areias ali, semana que vem vai fazer isso, né? Exatamente para o seminário também e tudo. Então assim, irmãos, o pessoal da EBD, que são os alunos da EBD, vocês que têm os filhos aqui, que congregam aqui, que participam conosco, certamente a EBD, viu? A EBD irá pedir algumas coisas dos irmãos para melhor, irmãos, dar aula para as crianças, porque nós estamos aqui no conforto, os adultos estão no conforto. Os jovens em si, graças a Deus, a sala não está pintada ainda, mas está no conforto também. Já as criancinhas lá, tem dias que tem que levar elas para o canto, levar elas para o outro e tudo. Então, assim, reformando lá, de uma maneira, não reformar mesmo, mas precisa de uma tinta, precisa de algumas coisas. Então, eu vou pedir aos irmãos, em nome de Deus, de bom grado, irmãos, na hora que assim, eu preciso de uma tinta, eu preciso de alguma coisa, os irmãos participarem disso aí. Amém, irmãos? Quem concorda, amém? Irmãos, para o Senhor, com respeito ao seminário, nós estamos ainda, até hoje, quem não fez a sua camiseta, veio fazer, me procure, até no futuro, hoje à noite, que amanhã já passei a quantidade que vão fazer. Graças a Deus, o irmão aderiu muito bem, já temos mais de 80 pessoas que pediram e querem participar com a camiseta, para ficar um negócio bonito, né? Fora as lagoas que a gente vai mandar hoje, aí na quantidade deles lá que vamos fazer. Então, eu peço aos irmãos, quem tiver interesse, me procure ainda hoje, que amanhã a gente passa o restante para fazer as camisetas e para ser entregue essa semana, porque os dias já estão chegando. O pessoal até comentando ali com as irmãs ali no fundo da cozinha, vai ser dia de bênção. A região inteira está querendo vir para esse evento. Vou ter que até limitar os irmãos, porque acho que ficar muitos meses aí sem acontecer nas igrejas, o pessoal está com sede, com vontade de vir. E os temas são muito abrangentes, são temas maravilhosos que vão ser abordados. Traga alguém da sua família, um amigo seu que precisa ouvir. São pessoas inspiradas por Deus, que vão estar falando, usadas por Deus. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a nossa igreja e para os irmãos. Agora, o que eu comentei com os irmãos ali? Eu falei assim, irmãos, se eu tiver 10 centavos para este evento, eu estou mentindo, não temos nada. Eu disse para ele, mas nunca falhou. Nunca falhou. Aquele que colocou o propósito no meu coração, no coração dos irmãos, nunca falhou com nós. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E o propósito nosso é de alimentar os irmãos todos os dias.
na quinta, na sexta, no sábado, no domingo de manhã e no domingo à noite. Todos os dias eu tenho que ir fora, não é justo uma caravana sair das suas casas, chegar aqui, participar e voltar com a regra vazia. Alimentar o espírito e alimentar o físico também. Então é para isso, como eu disse, ia procurar os irmãos, vou procurar alguns irmãos em particular, para que possa estar nos ajudando a realizar esse evento, porque eu conto com a força dos nossos irmãos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe. Então é isso, irmãos. Pode ficar de pé. Nós vamos despedir deste lugar. Porque, irmãos, se a gente não comungar em ideias entre nós, que somos aqui da igreja, servimos ao mesmo Deus, né? Então nós devemos comungar ideias aqui dentro. Eu tenho certeza que vai ser dias de bênção, pelo poder do teu Espírito Santo. Vamos orar, agradecer a Deus. A trombeta toca, fique esperto. Fique esperto. Apesar de você vai ser rápido, né? Irmãos, me lembraram, foi irmão. O irmão Ana levou sobre a eleição, né? Chegou. Domingo que vem, o pastor José não convém dele, né? Escrever dele, porque é perder a eleição, né? Então, irmãos, então assim, o pastor, inclusive o pastor que pediu para justificar que foi na matrona, viu, irmãos? Eu não está aqui porque ele precisou sair para a matrona. Então, domingo, irmãos, não convém, né, não convém porque eleição, né? A assinatura normativa lá, os pessoal mais de idade, vai de 7 às 10, a 11, votar, e depois os mais jovens, os outros horários. Então, lembrando, tem que levar caneta, né? Caneta, guia de máscara e tudo. Identidade. Identidade é documento de foto, né? E para quem não tem digital, aí tem que levar o documento com foto. Amém, irmãos? Então, realmente, domingo foi bem lembrado, as pessoas irmãos, domingo que vem não convém ter escola dominical, viu, irmãos? Então, estão todos liberados, a lição deve ser dada na terça, provavelmente, viu? Que Deus possa abençoar os irmãos. Mais alguma vez? Hoje o culto começa aqui, eu esqueci que hora. 7 horas do culto hoje. Vou deixar obrigado por lembrar dele. Foi muito bom. 7 horas da noite. Meu Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu essa manhã, que o Senhor possa continuar falando conosco. Senhor Jesus, nós te pedimos a tua graça, a tua bênção sobre essa tarde, Pai. Senhor Deus, abençoe as nossas famílias, abençoe cada um de nós, e que nós vamos despedir deste lugar, mas nunca da tua presença. E se o Senhor não voltar, nós estaremos aqui esta noite para glorificar o teu nome, o nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam cumprimento para o Senhor. Se puder dar um abraço nele, diz que a vitória é nossa em nome de Jesus. E saia com os jovens, viu? Não saia, e saia com os jovens para